Atuo como um oficial de controle de animais em um condado rural. Minha responsabilidade é cobrir uma área que isolou comunidades de pessoas que não confiam em estranhos. Este detalhe é relevante porque, após um certo incidente, minha habilidade de estabelecer comunicação com os moradores foi perdida. Durante o desempenho de minhas funções nessas comunidades, me deparei com ligações telefônicas bastante peculiares. Uma das chamadas envolveu uma mulher cuja família havia recentemente se mudado para uma dessas localidades. Ela e o marido, ambos médicos, decidiram suprir a falta de profissionais de saúde na região rural. Entretanto, a adaptação deles foi culturalmente desafiadora. Entre os obstáculos enfrentados, destacou-se a grande quantidade de animais circulando livremente. Como resultado, a mulher me contatou diversas vezes preocupada com cães agressivos. Lamentavelmente, minha capacidade de lidar com os cães era limitada, pois toda vez que eu aparecia, eles se escondiam. A chamada mais recente dela, no entanto, foi uma das mais perturbadoras. Fui chamado novamente para lidar com um animal agressivo, mas desta vez havia incerteza quanto à sua natureza canina. A mulher havia feito uma visita a uma família que residia no final de uma longa estrada de terra. Inicialmente, tudo parecia normal, considerando as circunstâncias. No entanto, quando ela entrou na casa, as coisas tomaram um rumo estranho. Ela relatou que, enquanto examinava as crianças, ouviu um rosnado vindo de trás de uma parede. Ao questionar a família sobre isso, eles a retiraram abruptamente da casa. Preocupada, ela me ligou após chegar em casa, sugerindo a possibilidade de um leão da montanha ou outro felino de grande porte. Minha dúvida era compreensível, embora nossa região fosse conhecida por ursos e não tivéssemos relatos de leões da montanha há anos. Apesar disso, não compartilhei minhas dúvidas, pois ela estava visivelmente abalada. Prometi que investigaria a situação e, após receber o endereço, nos despedimos. Tracei o caminho até a residência e percebi que levaria no mínimo 2 horas para chegar lá. Essa casa estava situada em uma das áreas mais remotas do condado. Decidi realizar a visita pela manhã, antes que o calor se intensificasse. Como estávamos adentrando o verão e meu limite de tolerância ao calor era baixo, preferi evitar caminhadas na floresta em condições quentes. Dessa forma, na manhã seguinte, preparei minha caminhonete e parti. Parei em um posto de gasolina para um café e abastecimento antes de deixar a cidade em direção ao local isolado. A jornada transcorreu bem e cheguei à estrada de terra cerca de meia hora mais cedo do que o previsto. Como havia tempo, fiz uma pausa para esticar as pernas e usar o banheiro. Naquele ambiente, cercado por floresta e com a casa mais próxima a mais de 1 quilômetro de distância, não havia preocupação quanto a ser surpreendido. Após atender essa necessidade, higienizei as mãos e retomei a viagem. A médica havia alertado sobre a estrada precária, e isso se confirmou imediatamente. O primeiro buraco pelo qual passei fez parecer que o pneu dianteiro seria danificado. Reduzi a velocidade a cerca de 3 km por hora. Mesmo assim, a sensação era como estar em uma agitadora de tinta, e essa agitação só diminuiu quando alcancei o fim da estrada. Com alívio, parei por um momento e sentei, esperando que meu corpo se reajustasse. Em seguida, peguei meu equipamento e saí da caminhonete. Levei água, uma arma e um tranquilizante, prevendo a possibilidade de um encontro com um animal selvagem. A esperança era de que se tratasse apenas de mais um alarme falso, e eu não tivesse que lidar com nada além disso. Por enquanto, minha principal preocupação era retornar em segurança. Ao observar o ambiente ao redor, percebi algo estranho na floresta circundante. Uma sensação de inquietação percorreu meu corpo, arrepiando os pelos da nuca, independente do calor que fazia. Fiz uma careta enquanto considerava minhas emoções em relação à minha tarefa. Ouvir meus instintos poderia ser crucial para minha segurança, e quase desisti, pensando em voltar para minha caminhonete. Contudo, respirei fundo e afastei essa sensação incômoda. Não havia motivo para meu pânico, e eu me repreendi por minha reação exagerada. Segui em direção a uma trilha estreita que consegui avistar entre as árvores. Chegando lá, configurei meu GPS para me guiar de volta à caminhonete, tranquilizando-me com essa medida. Com a questão resolvida, iniciei minha caminhada. Seguindo as orientações da médica, ela havia mencionado que a casa estava a uns 800 metros do final da estrada de terra. Enquanto avançava pela trilha,
Notei a ausência de sons. Normalmente eu escutaria pássaros, insetos ou pequenos animais movendo-se na vegetação ao meu redor, mas agora só conseguia ouvir meus próprios passos. Continuei a olhar ao meu redor, esperando encontrar algum sinal de vida, mas nada apareceu. O sol brilhava entre as árvores, fazendo a temperatura aumentar gradualmente à medida que a manhã avançava. No entanto, ao me aproximar da casa, finalmente pude ouvir crianças brincando e animais fazendo barulho, o que me aliviou após a caminhada silenciosa. Mas essa sensação de alívio desapareceu rapidamente. Ao passar por entre as árvores e entrar numa clareira, percebi que a área estava deserta. Fiquei imóvel e olhei ao redor procurando por sinais de vida, mas tudo o que vi foram pastagens vazias e um celeiro antigo que parecia estar prestes a desabar. A partir desse ponto, avistei a casa em questão, que estava em estado deplorável, assim como o celeiro. Parecia que qualquer rajada de vento forte poderia derrubar ambos os edifícios. Nesse momento, comecei a questionar se essa missão tinha algum propósito real. Nada do que vi correspondia à descrição da médica. Engoli seco e forcei-me a continuar avançando, repetindo: "Aqui é controle de animais. Há alguém em casa?" Gritei enquanto seguia em frente na clareira. Mas o silêncio continuou sendo minha única resposta. Aproximei-me do cercado e dei um pequeno salto para trás com um grito abafado quando percebi uma vaca morta ali. Não era uma vaca comum. Apresentava 3 grandes marcas de garras na lateral e tinha os olhos esbugalhados junto com a língua de fora. A vaca parecia ter sido sufocada e desfigurada de forma horrível. Naquele momento não conseguia imaginar quem ou o que teria a força para fazer algo assim. Abandonei o cercado e comecei a retroceder em direção à minha caminhonete, preocupado com o que poderia ter acontecido com a família que morava ali, se é que alguém ainda morava. Finalmente cheguei à varanda em ruínas e parei antes de subir as escadas. A porta da frente estava pendurada precariamente em uma dobradiça e as janelas estavam quebradas. Parecia que ninguém havia pisado naquele lugar há anos. Novamente gritei: "Olá, aqui é o controle de animais. Tem alguém em casa?" Mas não obtive resposta. Estava prestes a desistir da busca quando ouvi um choro fraco, semelhante ao de uma criança. "Tem alguém aí?" Gritei enquanto subia as escadas com cautela. Ouvi o som novamente e parecia estar se aproximando. Peguei minha lanterna e apontei a luz pela porta aberta. Tudo o que pude ver foram destroços e uma espessa camada de poeira no chão. Aproximei-me da porta e a varanda emitiu um rangido assustador. Fiquei paralisado, lamentando não ter saído enquanto ainda podia. O grito ecoou novamente e eu me forcei a atravessar a porta. Uma vez dentro, ficou claro que a família que ali morava havia desaparecido inexplicavelmente. Tudo permanecia no mesmo lugar. Havia até mesmo um jantar intocado na mesa de jantar. O ar na casa cheirava a decadência e mofo. À medida que explorava mais a fundo, o silêncio na casa tornou-se opressivo. Tudo o que eu conseguia ouvir eram meus batimentos cardíacos acelerados e minha respiração. Esse silêncio não parecia natural, e minha inquietação aumentou. Decidi que era hora de sacar minha arma caso algo tentasse me atacar. Eu estava determinado a ser rápido o suficiente para me defender, prestando atenção a cada passo que dava enquanto continuava a explorar a casa, que tinha apenas um andar. Metade da residência era ocupada pela cozinha, sala de jantar e sala de estar. Parei na entrada da porta da cozinha, lançando um olhar para o interior na busca de qualquer presença. A cozinha assemelhava-se ao restante da morada, com vestígios do jantar ainda visíveis no fogão. Não atravessei o limiar da sala devido a um abismo no centro. Prosseguindo, deparei-me com o primeiro quarto situado em frente à cozinha. A decoração indicava que se tratava de um aposento infantil. Sem avistar algo de particular interesse, transpus o próximo quarto infantil e alcancei o quarto mais amplo no término do corredor. Adentrei, e o que captou minha atenção de imediato foi o rastro de sangue que se estendia pela parede atrás da cama. Marcas notáveis em formato de garras exibiam-se ali, um sinistro indício de violência. Examinei a sala até que meus olhos cruzaram com uma sombra, despertando-me para a presença de algo. Elevei a lanterna, na esperança de que fossem meras ilusões. Porém, meus esforços foram em vão, pois no canto repousava uma criatura jamais antes vista por mim.
Erguia-se à altura de um homem sentado, cada uma de suas patas dianteiras exibindo 3 garras gigantescas. A musculatura das patas era tão imponente que poderia subjugar um hipopótamo, talvez uma vaca. Um som emitido pela criatura, semelhante ao choro de uma criança, fez-me gelar. Dúvidas começaram a tomar conta de mim enquanto eu retrocedia em direção à porta, e a criatura ergueu-se. Minha estimativa inicial sobre sua altura foi imediatamente confirmada. Com um arrepio percorrendo meu corpo, observei a criatura abrir a boca, emitindo ofegantes suspiros. Dentes descomunais alinhavam-se em fileiras, e mesmo à distância, o odor exalado era repulsivo. As patas traseiras apresentavam uma musculatura igualmente imponente, deixando-me a cogitar como escaparia daquela criatura, caso tal necessidade surgisse. Recuei mais um passo, e a criatura avançou outro. Uma dança bizarra se desenvolvia, à medida que eu me movia para trás e ela seguia os meus passos. Empunhei minha arma e a apontei em direção à criatura. Entretanto, nenhum gesto ameaçador se manifestou, além do jogo de seguir o líder. Tive a impressão de que ela esperava pela minha guarda baixa, próxima à arma. Repentinamente, a criatura avançou em minha direção, e com rapidez efetuei 2 disparos. Ela tombou para trás, rugindo estrondosamente. Aproveitei o momento para me virar e correr, sem perder tempo a averiguar onde os tiros atingiram. Ciente de que a havia ferido, contava com isso para facilitar minha fuga. À medida que me apressava em direção à porta da frente, supliquei a Deus, invocando sua proteção para que o solo se mantivesse firme. Finalmente, alcancei a porta da frente, e atrás de mim ecoavam os esforços da criatura para se reerguer. Gemidos e lamentos horrendos preenchiam o ambiente, ecoando como o choro angustiado de uma criança, quase me levando a hesitar. Autocriticando-me, retomei a corrida sem hesitação. Naquele dia descobri minha força interna e corri o máximo que minhas pernas permitiram, buscando o refúgio das árvores. Minha esperança residia em estar à frente o suficiente. Torcia para que a criatura não possuísse um faro aguçado, dado que o odor de um homem do meu porte é perceptível a todos num raio de 30 metros. Encontrei um esconderijo e aguardei ansiosamente o encontro com a criatura. Após 10 minutos, minha paciência em permanecer oculto se esgotou. Firmei minha arma na mão direita e saí cautelosamente de meu esconderijo. Fiz uma varredura visual, mas não identifiquei nenhuma ameaça iminente. Encaminhei-me até minha caminhonete, consciente de que um ataque poderia acontecer a qualquer instante durante minha aproximação. Tinha a sensação constante de que algo se encontrava atrás de mim. Porém, toda vez que me virava para verificar, não havia nada visível. Eu me assustava a cada barulho e continuava a olhar para trás para verificar o espaço atrás de mim. Apesar da quietude que envolvia o ambiente quando iniciei minha jornada por esse caminho, agora parecia que todos os galhos na floresta estavam de alguma maneira se quebrando. Alcancei minha caminhonete sem qualquer intercorrência. Após uma pausa para recuperar o fôlego junto ao veículo, testemunhei, para meu horror, 3 longas marcas de garras na lateral da porta do condutor. Retirei rapidamente as chaves do bolso, um ato que percebi que deveria ter feito antes. Com êxito, abri a porta sem deixar cair as chaves. Assim que entrei, um desejo urgente de água tomou conta de mim. Porém, antes que pudesse pegar minha garrafa térmica, avistei um movimento. Ergui o olhar e deparei-me com a criatura me observando. Contive um grito ao testemunhar essa cena. Sentia que a criatura estava brincando comigo. Movia-se na minha direção, o que me levou a ligar o motor da caminhonete em desespero. Realizei uma manobra de marcha a ré e efetuei a volta mais rápida de minha vida. Enquanto seguia adiante, percebi que a criatura parou de se mover. A última imagem refletida no espelho retrovisor foi a de um homem idoso com 2 perfurações de bala no peito. Quase colidi com uma árvore ao avistar isso. Porém, não interrompi minha fuga para fazer questionamentos. Cheguei em casa a uma velocidade surpreendente. Corri para dentro e entrei em contato com a médica que me havia enviado para a propriedade. Ansiava desesperadamente por respostas, e ela era a única detentora das mesmas. Entretanto, em vez da médica, uma idosa confusa atendeu a chamada. Questionei sobre a médica, e a idosa informou que residia na casa há 50 anos. Acrescentou que o número de telefone para o qual eu ligava era seu há 20 anos. Pedindo desculpas pelo incômodo, encerrei a conversa.
Naquele momento, a confusão e o pavor apoderaram-se de mim. Prossegui realizando mais ligações, porém todas as pessoas com as quais interagi negaram conhecimento da médica em questão. Não tinha certeza com quem dialogava, mas estava claro que não se tratava de um médico disposto a auxiliar indivíduos em dificuldades. Nunca mais retornei àquela residência. Um instinto interior sinalizava que essa era a razão pela qual a criatura me permitira escapar. Parecia desejar que eu trouxesse mais pessoas para investigar, provendo-lhe mais alimento. Entretanto, não tinha a intenção de cumprir esse pedido. Por um lado, quem acreditaria em minha história? E por outro, ainda que obstinado, não era tolo. Já havia me afastado uma vez, mas duvidava de minha capacidade de escapar novamente. Desde então, deixei esse emprego. E a única conexão que consegui encontrar é que essa criatura pode estar de alguma forma ligada aos acontecimentos naquele local. Reconheço que posso estar errado, pois a única semelhança que identifiquei entre os dois cenários é o fato de envolver o desaparecimento de pessoas. Essa é a narrativa do meu encontro mais aterrador e o motivo pelo qual abandonei uma ocupação que, embora relativamente simples, não justificava ser vítima de uma criatura mística. Nenhum nome ou local será mencionado por razões de proteção e segurança. Meu nome não é realmente importante, mas o que digo aqui pode ser muito importante. E tudo o que você precisa saber é que moro em uma comunidade rural, em um condado. Tive minhas suspeitas e tenho observado e documentado os acontecimentos em minha cidade e da minha cabana. Estas são minhas descobertas. Deixe-me colocar algumas cartas na mesa com uma pergunta estúpida. Alguém aqui conhece o Sasquatch? Quer você acredite ou não, inúmeras pessoas em todo o mundo afirmaram ter visto essas criaturas ou criaturas semelhantes. Humanoides grandes e peludos que vivem nas florestas ou montanhas. Quase todos os continentes têm a sua própria variação ou mito destas coisas. Me tornei um investigador devido ao aumento de avistamentos na minha região. Tudo começou há cerca de um mês, quando os nossos guardas locais notaram uma diminuição significativa na população de veados e alces, e um aumento dos seus corpos meio comidos, prejudicando a região. Naturalmente presumimos que eram ursos, mas se você está ouvindo isso agora, provavelmente pode adivinhar que não foi o caso. Rangers e grupos de caça começaram a planejar um abate ou caça para lidar com o que pensávamos ser pelo menos um urso superagressivo. Normalmente não deixavam meros caçadores entrar na reserva, mas neste caso vários agricultores encontraram estas carcaças nos seus campos. Em retrospecto, deveríamos ter notado que entre as carcaças de animais encontradas, todos tiveram o rosto comido. Não pensamos muito nisso. As suspeitas locais de um urso foram aparentemente confirmadas quando o filho de 4 anos de um dos nossos agricultores locais avistou o que ele chamou de o homem-urso, pulando uma cerca no campo de sua família. A parte do homem, nós naturalmente descartamos como sendo exageros imaginativos de uma criança. Como parte da expedição de caça, muitos instalaram câmeras de trilha ao longo das fronteiras das florestas e campos, na esperança de localizar o animal. Ou deveríamos dizer animais. Houve diferentes avistamentos, ocorrendo em locais diferentes na mesma época ou próximo a ela. E apesar dos nossos primeiros olhares, estes animais não eram ursos. Eles tinham o rosto, o cabelo e a constituição que você espera ver em um urso. Mas seu corpo real tinha formato humanoide quando eles ficavam em pé. Você pode dizer quando é um urso andando sobre as patas traseiras. E o que a câmera capturou foi uma estrutura de membro claramente humana. Como você pode imaginar, houve um espetáculo quando essas imagens da câmera da trilha vazaram para a cidade. No início, os guardas florestais apenas avisaram os agricultores e caçadores, mas um dos agricultores queria alguma atenção. Por isso tentaram divulgar o fato para os meios de comunicação social. Logo a cidade estava de pé e armada. Alguns cidadãos ficaram em êxtase, outros com medo, outros céticos de que o pé grande tenha feito desta região o seu lar. Alguns queriam que a caça cessasse, talvez para capitalizar os avistamentos de Sasquatch que têm surgido. Os menos entusiasmados e mais racionais insistiram que a caça continuasse, racionalizando que se tratava de fato de ursos, e que estavam envolvidos truques de câmera e problemas de percepção. Outros pensaram que o denunciante devia ter feito Photoshop nas imagens para chamar a atenção,
e os guardas insistiram que eram meros ursos, e foi votado que eles precisavam ser abatidos ou expulsos para a segurança das pessoas da cidade. Antes do seguinte, não houve nenhum comportamento agressivo confirmado por parte dessas coisas. Num fim de semana, uma família fez a sua estadia na sua casa de férias, em uma cabana, da sua vida habitual na cidade. Eles vinham todos os anos durante o verão, em alguns feriados e em outras ocasiões especiais, para revisitar a família que morava na região. Em um dia depois do início das férias, a mãe levou os 2 filhos pequenos para passear em uma trilha. Ela foi avisada para permanecer na trilha para evitar caçadores, e não demorou muito para que sua filhinha apontasse e fizesse sua mãe olhar para o homem macaco que os estava seguindo. A mãe insistiu que mantivessem distância desta família selvagem. A menina começou a gritar e acenar para os animais, que os observavam a vários metros de distância. Por fim, um deles começou a avançar na direção deles, bufando e rosnando para eles, e a mãe levou apressadamente os filhos de volta para a cabana. Eles partiram no dia seguinte, o que é bom porque no dia seguinte à sua partida, sua cabana foi saqueada. Mais uma vez, a culpa é dos ursos. Infelizmente, esse foi o mais passivo dos incidentes. Você provavelmente reviraria os olhos ao ouvir a história de uma criança que acordou os pais no meio da noite, chorando por causa de algum tipo de homem sem rosto nas árvores do lado de fora de sua janela. Mas o que o relatório diz não é motivo de riso. Na verdade, havia o cadáver de um homem pendurado nas árvores em frente à janela da criança, e o rosto estava mastigado. O corpo foi identificado como um lojista local cuja família morava na periferia da cidade. Ele não foi considerado desaparecido, mas sua irmã, com quem ele morava, mencionou que ele não voltou para casa na noite anterior e que ela queria esperar até de manhã antes de incomodar a polícia sobre isso. O carro de seu irmão foi encontrado pouco depois de parar na beira de uma estrada em uma área florestal em uma rodovia, a menos de 400 metros de distância de sua casa. Foi aqui que decidimos que este animal, ou animais por assim dizer, é de fato um perigo para os humanos. Eles tiveram que ser caçados e mortos. Mas era mais fácil falar do que fazer. Você conta quantas vezes alguém tentou caçar o que disse ser o pé grande, quantas foram um sucesso. Essas coisas tiveram que escapar dos caçadores durante séculos, e não é como se isso fosse parar naquela noite. O que eles encontraram foi o que pensaram ser uma barragem de castores estranhamente localizada, nas partes mais profundas da floresta, onde caminhantes, guardas florestais e caçadores geralmente não vão. Havia um mau cheiro no ar, e quando investigaram a estranheza da lama e dos troncos, havia pelo menos 17 corpos, tanto humanos quanto animais. Todos foram comidos pela metade, mas a constante é que os animais que os comem têm uma afinidade especial com seus rostos. Apenas 4 corpos foram identificados, pessoas desaparecidas, há 7 meses. O resto não pôde ser contabilizado, mas houve uma série de pessoas desaparecidas nas florestas exteriores, que se estendem muito além das fronteiras do condado. Nenhuma das criaturas foi encontrada, mas encontramos uma série de grandes pegadas humanas, saindo do território em direção à cidade. Isso e mais dezenas dessas barragens. E após uma investigação mais aprofundada, poderíamos concluir que estes não eram lares para estas criaturas, mas sim mais ou menos frigoríficos para armazenar as suas refeições. Agora vem a parte em que eu dou uma pequena aula de folclore. Como você pode ou não saber, com todos esses avistamentos de Sasquatch registrados, algumas descrições podem variar. Na maioria das vezes, as pessoas afirmam ver o que se chamaria de pé grande, apenas um grande macaco humanoide, semelhante ao homem. E outras vezes as pessoas afirmam ver o que descrevem como mais parecido com um urso do que com um homem. O nome comum entre os entusiastas do Sasquatch deste tipo é Degugwe, nome que deriva do nome Kukwes. É frequentemente descrito em comparação com o Wendigo, o que deve lhe dar uma ideia de que tipo de animal estamos lidando. As primeiras nações contaram lendas sobre eles com a descrição de criaturas semelhantes a ogros devoradores de homens. Não é exatamente o pé grande, fofinho ou amigável que você vê nos desenhos animados ou na mídia, certo? Bem, na verdade, essas coisas são descritas como separadas do que a maioria das pessoas chamaria de Sasquatch. Eles estão mais perto de serem parecidos com um urso do que com um macaco. Entre os nomes que os nativos tinham para eles estava o comedor de rostos,
e claro devido à sua aparência e estrutura facial, o homem-urso. Quando as pessoas descrevem o Sasquatch, especificamente suas cabeças e rostos, você chega a algo mais próximo de um rosto humano, de gorila ou de chimpanzé. O Gugui tem um focinho que, segundo testemunhas, é mais parecido com o do babuíno ou do mandril. Alguns avistamentos os confundiram com lobisomens. Além das aparências, esses seres eram diferentes do que era considerado um pé grande normal. Quando descrevem Sasquatches, descrevem criaturas que raramente são hostis, em sua maioria dóceis, onívoros que geralmente se mantêm afastados dos humanos, embora eles ainda sejam territoriais. Essas coisas são famosos por sua afinidade em comer carne, temperamento violento e caçam ativamente humanos. E como o Sasquatch, os avistamentos dessas coisas aumentaram nos últimos anos. No extremo norte das regiões da América, Canadá, Alasca, também existem lendas. Lá eles são chamados de Genosqua e, novamente, muitas vezes sobrepostos ao mito do Wendigo. Eles descrevem como essas coisas são noturnas, como viviam no subsolo, como não eram apenas caçadores astutos, mas também sobreviventes eficientes. Eles ganharam o apelido de os gigantes de pedra, por adornarem seus pelos com lama e pedras, formando armaduras improvisadas sobre eles. Embora na maioria das vezes sejam caçadores solitários, eles operam como grupos familiares e raramente ou nunca caçam juntos. O modo como funcionam dificilmente é mais agradável do que o descrito anteriormente. Algumas de minhas fontes contam como essas criaturas praticam o canibalismo com seus mortos ou quando não têm sucesso na caça. Incesto em seus próprios grupos. Como em climas mais frios, eles usam a pele de suas caças, e alguns até descrevem como eles têm uma mentalidade de tribo. Isso levanta a questão de quão inteligentes eles realmente são. Quase se poderia chamá-los de maus, na medida em que se pode chamar uma espécie de animal de malvado. O que nos traz de volta aqui, tal como acontece com o aumento de avistamentos de Sasquatch em todo o mundo, também houve um aumento de avistamentos de Gugui ou Genosqua, e tenho motivos mais do que suficientes para acreditar que estamos tendo um aumento dessas criaturas na minha cidade natal. Há 4 dias, as escolas foram fechadas porque grandes formas escuras podiam ser vistas caminhando ou paradas perto das áreas florestais, próximas a terrenos da escola, separadas apenas por um pequeno campo e uma cerca com correntes. Quando as crianças saíram das escolas, havia 4 delas andando paradas observando a escola primária, e observaram especificamente os ônibus antes de desaparecerem novamente entre as árvores. Uma das famílias de agricultores locais deixou a cidade às pressas, enfraquecida pela última vez, quando um cachorro correu para um celeiro para enfrentar um intruso. O cachorro nunca saiu, e quando o fazendeiro investigou, ele quase imediatamente saiu correndo, colocou sua família no carro e fugiu de sua propriedade sem sequer dizer uma palavra para os confusos vizinhos. Dias depois, os vizinhos notaram um cheiro forte e ruim, mais almiscarado do que qualquer coisa que normalmente sai de um celeiro. Era como se estivesse cheio de corpos mortos e em decomposição. Os restos mortais dos cães foram encontrados posteriormente perto de uma das propriedades do vizinho, quando os animais de sua própria fazenda começaram a se perturbar. Tudo o que restou do cachorro foi coluna vertebral, costelas e mandíbula. Há 2 dias, um posto de gasolina fora da cidade foi invadido e saqueado. Todos os seus lanches foram comidos pela metade e descartados. O atendente disse que se escondeu em uma garagem quando viu 6 Sasquatch entrando no local, enquanto ele estava prestes a fechar. Ele os descreveu como carregando os restos mortais de um gato e de um guaxinim. Obviamente não era suficiente para saciar a fome, e a comida no posto de gasolina, obviamente, não ajudava. Os únicos lanches que não foram jogados fora foram os produtos de carne, a carne seca e os cachorros quentes, mas isso foi tudo. Um deles ficou frustrado e atacou o menor do grupo e arrastou seus restos mortais. O atendente deveria se considerar sortudo, porque o cheiro de gasolina e óleo de motor deve ter encoberto seu cheiro. Mais ou menos na mesma hora, naquela mesma noite, um casal que morava nos arredores da cidade acordou com a visão de 2 deles revirando o lixo, quando uma das criaturas notou o casal pela janela. À medida que esses animais começaram a bater nas portas e janelas, os moradores tiveram que fazer uma tentativa ousada de sair pela porta dos fundos.
Eles tiveram que atrair as feras de volta e correr para o outro lado da casa até o jipe e dirigir até a delegacia. Fazer com que a polícia acreditasse neles não foi um problema, considerando o aumento de avistamentos, mas quando chegaram lá, as criaturas não estavam em lugar nenhum. O que encontraram foi o que restava da mãe idosa do namorado, que estava sob os cuidados do casal. Em pânico, eles devem tê-la esquecido, pois esqueceram de fechar a porta dos fundos. Após esses incidentes, a cidade ficou com medo. Metade deles queria deixar esta cidade para um lugar mais seguro. Foi decidido que as caçadas continuariam para fazer face à ameaça em questão, com a ajuda da polícia e dos guardas florestais. Alguns idiotas pensaram que era melhor deixá-los em paz e que a cidade continuasse a lucrar com os avistamentos do Pé Grande. Então, outra noite, cerca de 60 caçadores foram para a floresta, determinados a acabar com a ameaça. Há 300 quilômetros de floresta inexplorada em nossos parques e lugares onde as expedições de caça anteriores nunca alcançaram. Durante aquela noite, as florestas estavam cheias de uivos, não correspondendo ao tipo normalmente ouvido de lobos e coiotes e a tiros ocasionais. No que diz respeito a qualquer taxa de sucesso, apenas 28 caçadores saíram da floresta na manhã seguinte, o resto desaparecido. Não houve mortes confirmadas entre essas coisas, nem foram encontrados os corpos dos caçadores desaparecidos. Na mesma época, a cidade estava sendo evacuada. Apenas algumas famílias selecionadas ficaram para trás. Infelizmente, algumas estradas foram bloqueadas por grandes pedras e rochas, um clássico cartão de visita de um Sasquatch, sua forma de definir as fronteiras de seu território. Quem pode dizer que o Gugwe ou o Genosuka, ou como você quiser chamá-los, é diferente nesse aspecto? Algumas pessoas bloquearam notáveis formas escuras que os observavam das árvores. Muitos esperam que esses troncos ou pedras sejam removidos pela polícia para continuar a evacuação, mas há algumas preocupações de que isso possa levar a uma armadilha mortal com essas coisas observando da floresta. Agora, estamos pensando em chamar a Guarda Nacional para interferência, mas tenho minhas próprias preocupações. Não é como se eles não tivessem motivos para não acreditar em nós com as evidências que coletamos. Claro que eles poderiam ajudar na evacuação, talvez tentar ajudar no extermínio. Mas aí está o problema. Não sou especialista em artilharia militar, mas se as histórias da armadura Genosuka forem verdadeiras, e considerando as aparentes falhas dos rifles dos caçadores, sua munição deveria ser melhor, certo? Acho que depende do que essas criaturas estão cobrindo em seu pelo, mas seja lá o que for, foi capaz de resistir às balas dos rifles de caça. Os gigantes de pedra receberam esse nome por causa de sua armadura e como ela os tornou resistentes. Se essas histórias forem verdadeiras, a solução mais fácil é iniciar um incêndio, trazer explosivos, etc. Isto, na melhor das hipóteses, iniciaria incêndios florestais e, na pior, transformaria o nosso condado numa zona de guerra. E considerando o quão ousadas essas criaturas são em se aproximar ou entrar furtivamente na cidade, não posso deixar de pensar no pior cenário, tal como, mais uma vez, tendo em conta o aumento de avistamentos de Pé Grande, não creio que seja uma coincidência que estes coincidam com mudanças ambientais, desmatamento, poluição, mudanças climáticas naturais ou provocadas pelo homem, etc. No ano passado foi construída uma fábrica de produtos químicos para a próxima cidade, do outro lado da floresta. Além de exigir um pequeno desmatamento, meses antes de toda essa bagunça começar, houve uma polêmica deles despejando seus resíduos nas regiões inexploradas da mata, exigindo mais interferência humana para salvar o que pudessem, mas infelizmente o meio ambiente imediato foi considerado também poluído para qualquer animal sobreviver da terra lá. O que um animal deve fazer quando seu ambiente é destruído? Naturalmente eles migram, buscam um ambiente mais hospitaleiro, especialmente um com mais comida. E, infelizmente, os humanos sempre estiveram no seu cardápio. Acredito que o aumento de avistamentos no meu condado é um prelúdio do que está por vir, considerando que a mudança climática não vai parar no futuro próximo e com cada vez mais avistamentos de criaturas semelhantes a Sasquatch, temo o pior cenário possível, que as cidades possivelmente serão vistas como uma nova fonte de alimento. No mínimo, meu condado pode ser o primeiro de muitos incidentes. Você quer saber o que é irônico? Os únicos ursos que vimos em toda esta provação
Estavam entre as carcaças de animais encontradas com os rostos comidos.